Oi, 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 meus amores. Você esfriou o suficiente? Ai, ai, ai. Hoje eu botei um sertanejo. Eu não sou muito do sertanejo, mas hoje está pedindo, né? Oi, meus amores. Para você que está assistindo essa live gravada, hoje nós vamos falar sobre quanto mais eu amo, menos desejo eu tenho. Olha só que coisa mais contraditória essa parada que eu vou trazer hoje pra vocês, que parece complexa, mas é simples, simples demais. Então, boa noite, meus amores. Já compartilhe essa live aqui com a galera, pra quem você conhece. Estou, parece que tô apaixonada aqui, né, gente? Ó a música. Gente, vou até tirar isso aqui. Não sou muito fã de sertanejo. Desculpem aos amantes do sertanejo, né? Mas eu acho muito chorado. Eu não gosto, né, de chorar. Eu gosto de felicidade. Então, boa noite, meus amores. Boa noite, minhas preciosas. E boa noite, meus preciosos. Deixa eu só tirar esse carregador daqui que tá me atrapalhando. E olha só, estamos na nossa quarta-feira aqui de live, como sempre, segundas e quartas-feiras sempre temos lives aqui dos assuntos mais variados. Geralmente eu trago assuntos de relacionamento e assuntos de sexualidade, então eu fico intercalando aqui muita coisa que vocês me trazem, as coisas que eu atendo, principalmente que eu atendo. E olha só, o tema de hoje ele é uma contradição, se você for parar para analisar. Mas assim, deixa eu só me apresentar para quem eu sei que tem muita gente aqui nova em outras redes sociais também. Se você não me conhece, meu nome é Daiane Bosquetto, eu sou especialista em relacionamento, sexualidade, trabalho com isso já faz muitos anos. E assim, não só da questão da formação que eu tenho em relação a isso, mas as tretas que eu vivi no relacionamento. Então eu brinco, né? Mas se não fossem as tretas que eu já vivi no relacionamento, eu não estaria aqui falando com vocês. Então, além das formações, eu tenho também a experiência pessoal de quem já viveu várias coisas no relacionamento, de quem já teve relacionamento, já noivou, já terminou o noivado, já sofreu traição, já casou, já teve filho, já separou, já entrou em outro relacionamento. Então, assim, temos a experiência de vida aqui, que eu acho que uma mentora é interessante quando você busca um mentor. Esse mentor tem experiência na área, né? Porque falar, gente, falar é fácil, né? Falar todo mundo fala, mas e a experiência no assunto, né? Você viver isso diariamente. Então, eu já vivi e vivo isso diariamente na minha vida e, claro, na vida dos meus clientes, das minhas preciosas, das minhas alunas, enfim. Mas, né, dei uma enrolação aqui, mas assim, compartilha essa live, tá? Compartilha, ajuda a difundir as mensagens que eu trago aqui. Eu já recebi várias mensagens de pessoas dizendo, Dai, através das suas lives eu tô modificando o meu relacionamento, a minha vida, a minha autoestima, só através das lives. Então compartilha com aquela pessoa que você sabe que tá num relacionamento, ou pra você que tá num relacionamento, compartilha aí com o seu mozão, né? Pra vocês curtirem juntos aí um pouco de conhecimento, porque a gente não aprendeu a se relacionar. A gente precisa aprender. A gente acha que é inerente do ser humano, mas gente, vou dizer pra vocês, é uma treta, né? E hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa questão que parece contraditória, né? Nossa, quanto mais eu amo, menos desejo eu tenho. Como assim, Dai? Eu resolvi trazer esse assunto aqui pra vocês, porque eu recebo todos os dias pessoas chegando até mim, casais, enfim, falando assim, olha, a gente se ama muito, a gente tem uma relação bacana, a gente tem respeito, mas não transamos. Por que isso está acontecendo se tem tudo isso de bacana aí nesse relacionamento, mas a sexualidade não está acontecendo? E, gente, apesar do que eu já falei em outras lives, porque lives atrás, se você for olhar, eu falei sobre a paixão, como que ela acontece, como que ela evolui no relacionamento, falei dos hormônios do bem-estar, falei das mudanças que acontecem no relacionamento, no corpo, nas fases da vida, e assim, tudo isso envolve, sim, né, também a questão do desejo. Mas deixa eu trazer uma coisa nova hoje pra vocês aqui. Muitas vezes a questão não tem nem a ver com isso que eu já falei nas outras lives pra vocês. Tem a ver com outros fatores. E hoje eu quero trazer dois fatores, duas coisas, duas crenças. Eu ouso dizer que são crenças
que nós aprendemos desde muito tempo e a gente traz isso para os nossos relacionamentos e a gente acaba se frustrando e acaba matando o desejo dentro de um relacionamento. Então, para você que está num relacionamento, para você que está buscando um relacionamento, é muito importante você saber disso que acontece, dessas crenças que a gente tem que interferem, inclusive para você encontrar um novo relacionamento. Então, fica aqui comigo. E olha só, essas duas coisas são o romantismo. Quem aí é romântico, hein? Romântica, romântico, né? Aquelas pessoas românticas. E assim, gente, eu não quero dizer que não é para ser romântico, tá? Mas assim, ser romântico é diferente do que se basear na sua vida pelo romantismo. E eu vou explicar melhor para vocês. Então eu vou falar de duas crenças hoje. Uma que é o romantismo e outra sobre a intimidade. Quem aí acha que quanto mais íntimo eu sou com o meu parceiro, melhor fica a sexualidade? Será que isso acontece de verdade? Já tô dando spoiler aqui pra vocês, né? Mas eu vou falar primeiro sobre a questão do romantismo. Gente, o romantismo ele começou lá no século XVIII, onde os casamentos eram arranjados, eram práticos, eram racionais e geralmente as pessoas eram bem felizes, né? Então o romantismo ele veio para dar uma pimentada no negócio, para salvar a vida de muita gente, né? Então o romantismo trouxe também, gente, alguns, como é que eu vou dizer pra vocês? Alguns delírios, assim, sabe? E isso teve um impacto muito grande sobre a vida emocional das pessoas comuns. Então, desde de muito tempo, né, que a gente escuta as coisas sobre o romantismo, que o romantismo trouxe, e ele trouxe um monte de expectativas erradas no relacionamento. E isso teve um alto custo, tem um alto custo até hoje nos relacionamentos. Essas expectativas, elas deram destaque para as emoções apenas dentro de um relacionamento. Agora, não necessariamente nos ajuda a entender o que faz um relacionamento dar certo. Olha só, o que faz um relacionamento dar certo? Será que é só o amor? Será que é só o sentimento? Né? Então, muitas vezes o romantismo, ele não falou nada sobre questões bem práticas e bem mais construtivas dentro dos relacionamentos. Então a gente está tentando usar, desde o século XVIII lá, um roteiro que mais nos atrapalha do que nos ajuda. Porque, gente, o romantismo, ele segue alguns requisitos e eu tenho certeza que todo mundo já pensou sobre isso, quis isso na sua vida. E qual que é as premissas aí do romantismo? Primeiro, encontrar uma pessoa extraordinariamente linda, de beleza interior, exterior, e assim ter já automaticamente uma atração recíproca com essa pessoa. Ter relações sexuais super satisfatórias, não só no começo, mas para sempre. Vai analisando aí. Nunca mais sentir atração por outra pessoa, olha só. Compreender, né, o teu parceiro assim instintivamente, você não precisa nem conversar, ele já vai te entender, né? Não é necessário, gente, a gente ser ensinado, né, sobre o amor. Mas aí eu vou dizer pra vocês, tudo na nossa vida a gente precisa de treinamento. Um médico, um enfermeiro, eu que tô aqui falando de relacionamento pra vocês, não importa o que vocês façam, tudo a gente precisa de treinamento. E para ser amante, um bom amante, ou para ter um relacionamento bacana, a gente também precisa de treinamento. A gente não aprende assim do nada, inerentemente, no caminho, seguindo só os nossos sentimentos. Isso não é verdade. O romantismo ele prega que a gente não pode ter segredo com o parceiro, que a gente tem que passar muito tempo junto, mas que o trabalho ele não tem que interferir. Tá fazendo sentido aí? Que é uma coisa assim, uma expectativa um pouco real. Que a gente tem que formar família sem perder a intensidade sexual, a intensidade emocional. Que o meu amor, ele é minha alma gêmea, meu melhor amigo, né? Ele me ajuda em todas as questões. Ele é meu administrador doméstico, espiritual, sexual, enfim, né? Então, é uma expectativa romântica. Todo mundo pensa assim, ai, gostaria tanto de ter uma pessoa que é minha alma gêmea, que me entende, que a gente tem essa conexão, que nada muda. E isso vem lá do romantismo, mas gente, o romantismo esqueceu de trazer algumas coisas muito válidas e nem sempre tão familiares para as pessoas, porque elas estão baseadas no romantismo. E aí, gente, pensa só.
Muitas pessoas, por causa dessa questão romântica, do amor e dos sentimentos, elas não discutem questões práticas. Questões, por exemplo, práticas como finanças nos relacionamentos, no início do relacionamento. Gente, mas assim, ó, vou dizer pra vocês, falar sobre finanças nos relacionamentos no início é fundamental, não é uma traição, não é não amar e não é nem ser romântico. Gente, ser romântico é diferente dessa parada toda aqui que a gente tá falando. Então, perceber que o parceiro e que a gente tem um monte de defeito, sabe? Faz uma grande diferença pro casal. Porque às vezes a gente quer assim aquela pessoa, a gente tem uma expectativa, a gente começa a delirar nas nossas projeções, idealiza o parceiro ideal e depois a gente começa a perceber que, cara, aquele parceiro não era tudo isso. Porque esse parceiro tem treta, ele tem a vida dele, ele tem as crenças dele, ele tem os defeitos dele, assim como a gente, todo mundo, porque, cara, isso é do ser humano. E quando a gente entende isso, isso nos dá mais tolerância, nos dá mais generosidade com a gente mesmo e com o parceiro. Oi, Paulo, meu amor não, amor da Vanusa, né, gente? Mas meu amigo querido, romantismo é sair com a parceira e da varanda do hotel assistir a Daiane. Ai, que legal, abração, amigo, pro Paulo e pra Vanusa, esse meu casal. Não, coisa linda, gente, esse casal que eu quero botar num potinho, meus amigos do coração. Então, enfim, mas é isso, né? Ser romântico é estar junto, é curtir, né? Agora, essas premissas todas, que veio do romantismo lá, aquela coisa muito assim de expectativa, isso nos frustra, porque a gente vem cheio de expectativas irreais. A gente tem que entender que muitas vezes a gente nunca encontra, né, numa pessoa só tudo. Porque ninguém é perfeito, né? E nem essa pessoa vai encontrar muitas vezes na gente tudo, né? Não é porque você tem um defeito específico, não. Ou aquela pessoa tem um defeito específico. Isso é do ser humano, é da natureza humana. Então, quando a gente começa a perceber essas nuances que o romantismo não fala, a gente começa a ser mais realista, sabe? Mais prático no nosso relacionamento. Não pode ser baseado só no sentimento e nas expectativas. Então, muitos casais, ou mesmo pessoas, né, muitas mulheres que eu percebo assim que estão sozinhas, elas têm uma expectativa tão alta e tão delirante, sabe, sobre o amor romântico, que muitas vezes você nunca tá satisfeito no seu relacionamento, ou você nunca encontra a pessoa certa. O que é a pessoa certa, né? Então a pessoa até assim, se acha meio incompetente, porque, poxa vida, como é que eu não consigo encontrar a pessoa certa? Mas o que é a pessoa certa? Será que é aquela pessoa que você nunca vai brigar, que sempre vai ter um sexo selvagem, enlouquecido? Será que é isso mesmo? Entende? Então, muitas vezes as pessoas não conseguem se relacionar da melhor forma possível no seu relacionamento, porque tá cheio de expectativa. E eu acho que o romantismo naquela época esqueceu, e muita coisa não tinha lá também no século XVIII, mas esqueceu de falar que tem estresse no trabalho, que depois dos filhos a coisa muda, que os perrengues financeiros destroem casamentos, né? Que a paixão ela pode esfriar assim com o tempo, enfim, muitas coisas práticas que a gente vem, toda romântica, achando que aquilo agora, essa pessoa é o amor da minha vida. E ela pode ser o amor da sua vida, desde que você entenda que ela é um ser humano. E que almas gêmeas não é que não existe, mas a tua alma gêmea é aquela pessoa que você tem os acordos alinhados, as expectativas alinhadas. E não aquela pessoa que você projeta na sua cabeça. Então, a gente tá vivendo algo que, se você parar pra pensar, já foi há muito tempo, sabe? Então, é tipo a história lá da dona que fazia lá, sei lá, o peixe lá na forma, e aí ela cortava a cabeça do peixe. E aí a menina, a neta foi lá pedir por que ela cortava a cabeça do peixe. Ela falou, é que a bisa fazia. Aí foram perguntando para as anteriores, e a última lá respondeu que ela só cortava porque a forma era pequena. E assim a gente vem trazendo as crenças que a gente vem escutando, eu digo que é delírio, né? Esses delírios do romantismo, e a gente não se questiona. Então, gente, o romantismo, ele pode acabar com o teu relacionamento. Não ser romântico, eu falei, as crenças baseadas no romantismo lá do século XVIII. Porque você tem uma expectativa muito grande da sua alma gêmea. Então, se você mesmo projetou, idealizou,
aquela pessoa, ela não vai ser assim. O que vai acontecer? Uma frustração. E olha só, eu tive uma aluna essa semana que me mandou mensagem falando que estava conhecendo uma pessoa, enfim, estavam conversando e ela estava cheia de expectativas. Ela estava numa expectativa tão grande, bem baseada nesse romantismo, que ela estava assim, na cabeça dela, imaginando como que seria o encontro, com o que esse cara poderia falar, como seria até a primeira transa. Gente, a gente tá querendo controlar como as coisas vão acontecer. Romantizando, idealizando uma coisa que você não sabe, que você não conheceu ainda a pessoa, que você tem que estar aberta para as coisas que vão acontecer. Então eu sempre falo assim para as minhas alunas, para as minhas clientes que estão sozinhas, né? Cara, se joga, vai conhecer as pessoas sem a intenção e a expectativa, aliás, sem nada, entendeu? É só para você entender a seguinte: eu vou sair com uma pessoa e eu vou curtir ao máximo essa experiência, eu vou conversar, eu vou dar risada, eu vou ser eu, e o que vai acontecer ali eu não sei, mas você não precisa sair pra beijar a pessoa, pra transar com a pessoa no primeiro encontro e já pensando, será que essa pessoa vai ser, entende? Então muitas vezes, vocês querem controlar tudo que vai acontecer sem nem saber como é que a pessoa é, baseada no romantismo. Então essa minha aluna estava fazendo isso, então isso estava na verdade prejudicando ela de se abrir pro novo, porque aí conversa vai, conversa vem, a pessoa já falou uma coisa que ela não gostou muito, ela já começou a achar que, né, dentro das expectativas da cabeça dela já não era aquilo, e ela nem conheceu a pessoa. Então, gente, vamos baixar as expectativas. Expectativa é sempre igual a ilusão, né? Então, quanto mais a gente baixa as nossas expectativas, mais a gente se abre pro novo e curta a experiência. Porque se não for o cara que você acha que dá pra beijar, fazer alguma coisa e ter um relacionamento, cara, curtir a experiência, conhecer alguém novo, ter um novo repertório, uma nova experiência, partir pro próximo. É assim que a vida funciona. Então, assim, veja bem, a gente quer que os nossos relacionamentos nos preencham, porque nós somos preenchidos de nós mesmos, nos termos românticos, emocionais, sexuais. Não é por nada que tá uma penca de relacionamento acabando aí diante de tanta expectativa. Vocês não concordam comigo aí? Então, assim, gente, compartilha essa live se você tá gostando, ou comenta aqui, né? Manda seu comentário, manda sua dúvida, alguma treta que tá acontecendo aí, enfim, que eu vou respondendo aqui pra vocês. Mas compartilha, curte, manda, né? Pra galera assistir. Então, assim, muitas vezes, o que acontece? Esses sentimentos que alimentam o amor, né, baseado lá no romantismo, vem para o segundo ponto que eu vou falar. Então, o primeiro foi o romantismo, agora, o segundo é a intimidade, que também vem do romantismo, porque o romantismo prega que a gente tem que ter uma alta intimidade, né, com o nosso amor, com o nosso parceiro, que aquilo nunca vai acabar, enfim, né, que a gente tem que ser um só. E na verdade, ser um só, gente, não é algo muito bacana, né? Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Mas a gente quer, então, que nossos relacionamentos supram tudo isso daí. E aí, muitas vezes, esse sentimento que a gente alimenta vai bloquear o prazer erótico. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a intimidade ligada ao erotismo, porque nós estamos falando de sexualidade aqui. Então, assim, eu vejo pessoas que são tão amigas, casais que são tão amigos, que não conseguem mais ter relação. Eu vejo casais que acham que o sexo tem que ser espontâneo, aquele desejo espontâneo que eu já falei sobre uma live, que acabam não fazendo. Eu vejo casais, olha só, o que eu tô trazendo aqui hoje pra vocês, inclusive esqueci de falar, veio de 2 livros, eu juntei conceitos de 2 livros, um se chama Relacionamentos e o outro se chama Sexo em Cativeiro. Nossa, pensa em 2 livros tops, eu juntei 2 conceitos que eu achei importantes pra trazer aqui pra vocês, tá? Tô falando um pouco deles, inclusive. Então, muitos casais acham que aquela arte da sedução dá trabalho demais, sabe? Ah, porque não precisa mais fazer isso agora que eu já sou casado, né? Será? Muitas pessoas também, muitos casais acreditam que intimidade é ter total transparência entre o casal. E muitas vezes abdicam da sua própria noção de individualidade e depois ficam se perguntando, por que tá esfriando? Por que não tem mais mistério nesse relacionamento? Você acha que tem que ter mistério no relacionamento? Eu já vou dizer pra você, tem que ter. Porque, olha, eu vejo também muitas esposas que elas preferem carregar o rótulo pro resto da vida de baixa libido, do que explicar para o marido dela que as preliminares e aquilo que está acontecendo aí não tá legal.
Eu vejo gente tão desesperada para acabar com esse desânimo aí na relação, que tá disposta a fazer qualquer coisa e às vezes paga caro por alguns momentos proibidos com outra pessoa. Tem casais que a vida sexual melhora depois de uma relação extraconjugal. Tem casais que pioram e aí acabam de vez, porque acaba, né, o resto de conexão que ainda tinha aí. Tem casais que a energia erótica é tão minada pelo desgaste, né? Às vezes dos cuidados exigidos por um bebê, por um filho recém-nascido. Eu vejo muito homem buscando pornografia porque na internet e não porque ele não sente o desejo, não é atraído pela sua esposa. Mas olha, é aqui que eu vou entrar na questão juntando tudo isso, romantismo, amor, erotismo, intimidade. Muitas vezes ele começa a se sentir até errado pelo próprio apetite sexual que ele tem e a falta de entusiasmo da esposa. Então ele acha que aquilo tá errado e ele acaba... Não é que ele não tem desejo pela esposa, ele acaba indo pra pornografia. Porque parece que aquilo é meio pecado, assim. Então eu vejo gente com tanta vergonha da própria sexualidade. Eu vejo pessoas que são amadas, mas elas querem ser desejadas. E é diferente, gente. Já parou pra pensar? Oi, Valquíria, tudo bem? A Valquíria botou aí que é verdade. Então, elas me procuram, os relacionamentos, esse tipo de pessoa que eu falei pra vocês, me procuram por quê? Porque querem reacender aquela vitalidade erótica no seu relacionamento. Tem um livro que se chama O Amor Pode Durar, e o psicanalista que escreveu esse livro, ele fala que, olha só, todos nós seres humanos precisamos nos sentir seguros, precisamos ter confiança no parceiro, precisamos ter estabilidade, esse senso de continuar naquela relação, de ter algo bacana, né? Ou seja, criar raízes, né? Ter proteção, se sentir seguro. Só que também nós precisamos de novidade, de mudança. E, gente, isso preenche a nossa vida. Ela torna a nossa vida mais bacana, mais legal, mais vibrante, sei lá, não é? Então, o risco, a aventura, ela é coisa que a gente quer. Todo mundo quer o novo. Então, no final das contas, a gente quer segurança, mas a gente quer risco também. Então, ele fala no livro dele, a gente é uma contradição ambulante. A gente é bem assim. A Valquíria botou aí, difícil é apetir demais, mas só dura 3 segundos. Não entendi apetir. O que é isso, Valquíria? Bota aí, porque eu não entendi o que é isso. Me explica melhor aí, que eu já vejo aí, tá? Mas assim, ó, tem uma forte tendência para os relacionamentos mais duradouros. A gente valoriza o previsível, né? Então, claro, a gente quer ter segurança, quer ter o previsível. Só que deixa eu contar pra vocês, o erotismo, ele gosta do imprevisível. Pega isso aqui pra você. Então, à medida que a gente vai ganhando familiaridade com o nosso parceiro, que a gente elimina aquela cerimônia, aquele constrangimento que a gente tinha em algumas coisas, né? Isso é normal. Só que à medida que a gente perde, né? Que falta essa cerimônia, isso é bem-vindo, né? Bem-vindo pro amor, bem-vindo até na intimidade, mas também, gente, é um anti-afrodisíaco. Isso. Daí, o que você quer dizer? Parece meio incoerente, né? Mas quanto mais íntimo eu me torno afetivamente, muitas vezes isso acaba diminuindo o meu desejo sexual. Quando a gente desenvolve intimidade, a gente tá ao mesmo tempo gerando um desinteresse no sexo, sem querer. Daia do céu, agora tu me deu um tilt na minha cabeça, como assim? Sabe, a frase quanto mais amo, menos desejo eu tenho, que é o que eu trouxe aqui nessa live, ele veio de uma pessoa, né, que chegou pra mim e falou, Daia, assim, ó, eu amo demais a minha parceira, amo muito, respeito muito, mas esse amor todo, essa intimidade toda, que eu tenho tanto respeito por ela, tá me tirando tesão. Então muitos homens têm já tanto respeito pela sua esposa, como ele disse, ela é a mãe dos meus filhos, e eu amo tanto ela, respeito tanto ela, que eu tô ficando sem tesão por ela. E não é que não tem que ter respeito, mas às vezes
como eu falei pra vocês, o erotismo, o desejo, ele precisa um pouco de mistério, ele precisa de uma coisa assim, um pouco meio devassa, eu ouso dizer assim, né? Essa coisa de perversidade. Inclusive, eu tava até falando com um amigo meu hoje à tarde, ele tava falando isso, né? Como é bom a sacanagem no relacionamento, como é bom essa coisa de não ter sempre o mesmo horário pra fazer, que isso é uma chatice, o mesmo horário, o mesmo beijo, o mesmo jeito, o mesmo toque. Né? Por quê? Porque o erotismo não gosta disso. São duas coisas opostas, gente. Então a gente geralmente acha, a gente supõe, né, que os problemas do sexo, eles acontecem pela falta de intimidade. E sim, até acontecem pela falta de intimidade. Mas, gente, talvez, tá? Essa forma que a gente constrói a nossa intimidade, né, vai reduzir a nossa liberdade, a nossa autonomia e o nosso prazer sexual. Então, quando a intimidade ela se transforma em fusão, sabe aquela coisa que veio do romantismo, né? A gente tem que ser um só, mas quando a gente funde demais um com o outro, quando a gente tá muito assim, não é a falta, gente, mas é esse excesso de proximidade que impede o desejo, olha só. Então, o amor, ele tem dois pilares. O primeiro que é a entrega, então você tem que se entregar, tem que se sentir seguro. E o outro é a autonomia. Então você tem que ter autonomia sua, própria, individual. Então a gente precisa do amor que é seguro, mas a gente precisa do erotismo que ele pede um pouco de distância. Olha só que contraditório que é. Então, para acontecer, e olha só, eu sou química, né? Vocês sabem que eu sou química, eu vou trazer uma analogia lá da química. O que eu aprendi na química? Que para fazer uma ligação química entre átomos, moléculas, enfim, vamos pegar água, H2O. Para eu ligar esses átomos de hidrogênio e oxigênio, para fazer essa ligação química, eu preciso ter uma distância exata entre eles para essa ligação acontecer. Gente, para pensar no relacionamento, é a mesma coisa. Eu preciso ter uma certa distância para essa ligação ser forte. Sabe aquela coisa que quanto mais liberdade eu dou, mais a pessoa quer ficar comigo? Então, e quanto mais eu sufoco ela, mais ela se sente presa, entende? Então, quando a gente dá liberdade demais, esse excesso de distanciamento, a gente não tem ligação. Agora, quando a gente tem muita proximidade, isso acaba fazendo com que a ligação também não aconteça. Porque isso parece que a gente está dependente do outro. Então, quando as pessoas elas se fundem, quando elas viram um só, essa ligação não é possível. Então, o aprisionamento mata o desejo, entende? Então, eu tô falando aqui de inteligência erótica. Já ouviu falar sobre isso? Inteligência erótica. E inteligência erótica é criar distância. Então, você deve estar pensando aí, meu Deus do céu, que porra é essa? Como é que eu vou fazer isso? Então, às vezes, em vez de procurar intimidade a qualquer preço, que é o quê? Eu quero estar o tempo inteiro do teu lado, eu quero saber tudo sobre você, você tem que me falar tudo. É interessante que a gente possa ter situações individuais. Então, isso é uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, que a nossa vida é uma taça cheia de várias outras áreas. E a gente não pode encher a nossa taça, deixa eu até tomar uma água aqui, só com o relacionamento. A gente tem que ter várias outras áreas da nossa vida preenchidas aqui. Ou seja, nossa individualidade. Agora, se a gente não tem a nossa individualidade, a gente joga todas as expectativas no relacionamento, a gente começa a se sufocar entre os parceiros. Então, gente, essa intimidade pessoal, a tua intimidade individual, né? Isso contrabalança o casal. Então, é muito importante isso. Então, essa intimidade como casal, olha só, a gente é íntimo como casal, a gente faz amor, a gente divide as contas, a gente vive no mesmo lugar, a gente tem filhos, a gente divide os interesses, a gente funde algumas partes, é real isso, mas algumas partes essenciais da nossa vida. Isso não quer dizer todas, entende? Então, a tua intimidade pessoal é uma área tua que tem que ser respeitada, e o espaço do outro também tem que ser respeitado. Físico, intelectual, entende? Que só pertence a mim, só pertence ao meu marido, meu esposo, meu parceiro, meu namorado, enfim. Então,
é preciso fazer. E eu brinco, né? Mas homens e mulheres têm muitas diferenças na comunicação. E eu brinco que o homem, ele precisa de um tempo maior. Então o homem é muito disso. Ele se aproxima e ele se afasta. Ele se aproxima e ele se afasta. Ele precisa da caixinha do Nárnia dele, né? E mulher, você também deveria buscar a tua caixinha do Nárnia. Ou a tua vida se tornar mais interessante. Porque isso faz com que a pessoa olhe pra você e veja isso interessante. Isso cria um mistério, sabe? Isso deixa a pessoa com vontade de descobrir mais. E aí, gente, isso é real, entende? Eu preciso, pra coisa acontecer e ter mais desejo, eu querer olhar pra pessoa e falar, cara, o que mais que eu tenho pra descobrir nessa pessoa? Entende? Então sim, a gente tem que criar intimidade, mas a intimidade em excesso, porque aí o que acontece quando eu peço pra vocês, ou pros casais, ou enfim, você tem intimidade? Não, a gente tem intimidade, a gente conversa, a gente faz o número 2 de porta aberta. Então, não é esse tipo de intimidade que eu tô falando, essa é uma intimidade na verdade errada. Entende? Tem coisas que a gente não precisa ter intimidade, e tem coisas que são apenas nossas. Então, nem tudo precisa ser revelado. Não tô dizendo que é na questão de não falar a verdade pro seu parceiro. Mas você também tem que cultivar o seu eu interior, o seu jardim secreto, enfim. Entende? Porque o amor, ele gosta de saber de tudo sobre o outro. Só que o desejo precisa de mistério. Isso se chama inteligência erótica. O amor gosta de encurtar essa distância. Só que o erotismo, o desejo, ele gosta de estímulo e ele gosta de um pouco mais de mistério e distância. Então, se toda vez que eu tô muito familiar com o meu... Cresço muito a intimidade com o meu parceiro, intimidades erradas que eu quero dizer aqui pra vocês. Gente, a gente tem vários tipos de intimidades pra gente organizar. Isso dá tema pra uma live, né? Mas se a gente tá tão ligado, tão fundido com o parceiro, isso pro desejo mina o desejo, mina o erotismo. O erotismo gosta disso, gosta de novidade, gosta de surpresa. O amor, ele envolve ter, o desejo, querer. É diferente, gente. Então o amor eu tenho essa pessoa, eu gosto dessa pessoa, eu curto essa pessoa. Agora, para eu desejar ela, para eu querer ela, eu não posso também ter tudo o tempo inteiro, disponível o tempo inteiro, sem nada para descobrir. Então eu atendo, e aí você deve estar pensando assim, mas como que eu faço isso, Dai? Meu Deus do céu, porque a gente é tão íntimo, tá muitos anos junto, né? Mas é você começar a curtir coisas novas, é fazer coisas novas, é ter a tua individualidade. Inclusive isso torna a tua vida mais interessante, faz com que o teu parceiro olhe pra você e ache mais interessante as coisas que vocês descobrem juntos, que vocês fazem diferentes juntos. Então muitos casais, quando se acomodam ali no amor, eles deixam essa chama do desejo apagar. E gente, pensa comigo, o fogo, quando você abafa ele, o que acontece? Ele apaga. Então a gente precisa retomar. A gente precisa entender que o fogo precisa estar livre para ele expandir, para ele precisa do oxigênio, enfim, né? Vou entrar como química aqui, né? Mas para ele queimar. Então é isso, sabe? Intimidade demais não é bacana. Agora, intimidade demais, eu quero dizer intimidade errada. Então, muitos casais acham que tem intimidade e é cagar de porta aberta, né, gente? Desculpa a grosseria de falar isso, mas não é isso, né? Isso não é intimidade. Isso é uma intimidade errada. Tem coisas que a gente tem que é só nossa, entende? Você não precisa ter total intimidade com o teu parceiro. Você pode criar esse distanciamento, esse mistério. Então, eu sempre brinco, não entrega tudo, né? Faz coisas diferentes, joga essa questão do mistério. Gente, vocês não têm noção quanto isso reaviva os relacionamentos. Eu tenho muitos casais aqui que só com essa questão de entender a sua individualidade e dar mais espaço um pro outro, já reacendeu a chama assim de um jeito, porque aí a pessoa fica assim, ai meu Deus, o que tá acontecendo, sabe? Aquela coisa do imprevisível. O ser humano é assim, gente, o ser humano é assim, entende? Vamos retomar o que a gente falou nessa live de hoje? Olha só. Gente, nós falamos então de 2 fatores ou 2 crenças que a gente carrega que podem impactar o nosso relacionamento e o nosso desejo. Para quanto mais eu amar, menos desejo eu ter. O primeiro é o romantismo. Então ele impacta, não é ser romântico, gente, é a ideia do romantismo que veio do século XVIII. Quanto ele impacta nos relacionamentos com crenças baseadas apenas em sentimento e não nas questões práticas do relacionamento. Que um relacionamento saudável tem que ter acordos, gente.
tem que ter. A gente falou também da intimidade, do erotismo, da inteligência erótica, do quanto o excesso de intimidade, geralmente de intimidade errada, o quanto isso impacta no desejo, que o amor precisa de aproximação e o erotismo precisa de distanciamento. Então, ter sua vida, ter sua individualidade, ter um mistério da relação, faz com que essa chama do desejo ela seja mais intensa, o fogo não apague, porque a gente gosta disso, gente. Todo ser humano gosta disso. Então, olha só, olha quanta coisa que você que esteve aqui nessa live aprendeu, importante, simples, né? Simples de implementar na sua vida, que você esteve aqui comigo hoje e aprendeu. Olha que importante isso pro seu relacionamento, pro seu casamento, para você aplicar agora, aplicar já, conversar com seu parceiro sobre isso, fazer as suas coisas mais individuais. Nós mulheres temos muito essa questão de dependência emocional. E na dependência emocional, a gente fica muito ligada ao parceiro. Parece que a nossa vida está só em função do parceiro. Então, a gente abdica da nossa vida pelo outro. E não tem nada mais broxante, gente, do que isso. Entende? Tanto para mulheres quanto para homens. Já tive muitas mulheres que falaram que meu marido só vive em função de mim e ele me sufoca. Cadê esse distanciamento para você querer mais e mais dessa pessoa? Então, isso precisa, mesmo em relacionamentos longos. Então, olha só. Você podia estar assistindo novela, podia estar fazendo alguma coisa, podia estar coçando, né? Mas você esteve aqui vendo essa live aqui comigo, então obrigada pela sua presença. Eu vou deixar essa live salva e eu gostaria que você fosse lá e comentasse comigo. Eu vou amar saber que você assistiu essa live, que você teve algum insight ou alguma pergunta, alguma coisa. Comenta lá ou compartilha essa live com quem você conhece, com quem você acha que precisa entender um pouquinho mais. É claro que eu falei, né, um resumo aqui do que é erotismo, inteligência erótica, amor, romantismo, mas só com esse resumo aqui já dá pra você pegar o que tá acontecendo aí, quais as tretas que estão acontecendo aí, o que tá acontecendo de errado. Não subestima isso que eu falei pra você. E se você quiser também que eu fale sobre outros assuntos, me manda aqui no comentário da live que eu vou deixar salva, ou me manda no direct, porque os assuntos que eu trago aqui são muito o que vocês me pedem, as coisas que acontecem nos atendimentos, as coisas que eu já vivenciei. Então manda se você quiser um assunto específico que com certeza eu vou fazer uma live pra vocês. Então, meus amores, segunda e quarta-feira, às 8 horas da noite, sempre temos lives aqui. Então, segunda-feira teremos outra. Beijo, obrigada!